E, claro, vamos iniciar a partir de janeiro uma nova legislatura, né? E temos aí uma Câmara muito renovada. Quem conseguiu se reeleger teve, de fato, a aprovação para o seu mandato atual. E eu acho que é importante, queria começar a entrevista exatamente por isso, por esse aspecto. O vereador foi eleito pela Federação PT, PCdoB e PV em Teresina, que no total fez quase 95 mil votos e o senhor obteve 6.641 votos. Bom, num cenário onde a renovação chega a 60%, vereador, queria saber do senhor o seguinte: o que o senhor considera que vai levar o senhor de volta para a Câmara Municipal? Bom, primeiro, bom dia. Dar um bom dia a todos, agradecer o espaço aqui mais uma vez na Canal Meio. E dizer que essa eleição foi um teste de trabalho, um teste de que foi entregue a Teresina. Teresina fez uma eleição muito silenciosa e muito crítica. Uhum. E aí eu me surpreendi com os resultados, né? A gente apostava que o PT faria o prefeito, mas, por outro lado, no dia da eleição eu achei Teresina muito calada. E fiquei muito feliz quando eu, num cenário desse, onde muitos colegas não conseguiram renovar o mandato, eu praticamente dobrei a minha votação. Então, só agradecimento à Teresina e acho que estou no rumo certo, estou trabalhando certo pela nossa cidade, trabalhando certo pelos nossos apoios sociais, né? Trabalhamos aí com 450 crianças semanalmente, com um projeto de Pelotão Mirim. Muito empoderamento feminino, capacitamos mais de 1.600 mulheres nesse período, 850 em empreendedorismo, 740 em culinária regional. Então, eu acho que essa visão das crianças, essa visão das mulheres, fez com que as famílias votassem no Joaquim do Arroz. O senhor disse uma coisa aí que eu achei muito interessante e eu acredito muito na política que consegue ser lida pelos políticos, né? A leitura que o senhor fez no dia da eleição. Teresina votou silenciosa, achei interessante, ninguém ainda tinha falado sobre isso e, de fato, quando o silêncio acontece, quase sempre ele indica surpresa. Né? O silêncio em uma eleição, ele é sinônimo de surpresa, quase sempre. É claro que pode haver equívoco aí. E foi o que aconteceu, pelo menos na eleição para a Prefeitura de Teresina. Quando o senhor fala aí sobre uma eleição crítica, vamos nos ater à Câmara de Vereadores. O que o senhor acha que o eleitor condenou na atuação dos atuais parlamentares? Que aspecto que o senhor destacaria? Olha, a fragilidade da Prefeitura, de certa forma, levou para a Câmara também. Então, a Câmara terminou ficando frágil. Foi impactada pela baixa popularidade. Foi impactada, né? As pessoas, os vereadores que acompanharam o prefeito, nem todos tiveram êxito. A maioria que tiveram êxito foram pessoas que foram vereadores ou não vereadores que estavam ligados à administração pública, né? E o que chama a atenção é que eles tiveram uma boa votação e o prefeito uma péssima votação. Então isso chama muita atenção da população, né? Não sei quais foram os critérios, mas foi uma eleição totalmente atípica, que o vereador chegou a ter mais voto, quase que mais voto do que o prefeito. Você tem os vereadores de SAADs, tiveram 5 vezes mais voto que o prefeito. 5 vereadores tiveram quase 49 mil votos. E o prefeito teve pouco mais de 10 mil. Então isso chama atenção, né? Agora, essa renovação de 60% também é interessante, porque chama a atenção de quem entra a responsabilidade do que é ser um vereador. Não é brinquedo. Nós trabalhamos em Teresina esses 4 anos incansavelmente, atendemos muita demanda da zona rural, que ela é muito abandonada,
questão de água, por exemplo, questão de calçamento. Então, a gente fez um trabalho que, se você for fazer uma soma montante, a gente vai com mais de 10 milhões de obras e investimentos dentro de Teresina em 4 anos. Isso é um trabalho de articulação que envolve o governo do Estado, envolve o deputado que a gente vota, que é o Dr. Vinícius Nascimento, envolve a GESPISA, que é o Santana, envolve nossas emendas parlamentares. Então, um conjunto de situações, de líderes que trabalharam juntos para que entregasse a Teresina mais de 10 milhões em obras espalhadas em toda a cidade, principalmente na região da Santa Maria da Codipe, que foi a região que eu fui mais votado na outra eleição, e procuramos devolver a Santa Maria da Codipe com trabalhos e obras. Por falar sobre política, o senhor mencionou o doutor Vinícius, que ontem eu fiz um comentário aqui, que ele é um dos grandes vencedores dessa eleição, dentro do PT, claro, né? A gente fez uma avaliação dentro do Partido dos Trabalhadores, e ele foi vencedor, né? Assim, os candidatos que ele apoiou venceram, então ele se gabarita muito dentro do PT, deve ser o novo presidente do partido, mas eu queria avaliar também exatamente isso. Há sempre uma desconfiança grande no que se costuma chamar os neopetistas, né? São aqueles que chegam por último. E eu vi um relatório em que o nome do senhor aparece exatamente como um daqueles parlamentares que foram mais fiéis àquilo que foi acordado, em termos de lideranças, né? As suas lideranças foram quase 100%, um dos maiores percentuais, não foi 100%, mas bastante fiéis àquilo que foi acertado dentro da federação. E a gente não teve isso de todos os políticos, né? Claro que a gente não quer que o senhor se contraponha a nenhum colega seu, que vai ser seu colega, mas eu queria perguntar sobre isso. Se a fidelidade, mesmo numa eleição que foi tão cara, tão acirrada, chegou a ser violenta, a eleição para vereador em Teresina, acho que a gente pode classificar que ela foi uma eleição violenta no aspecto da agressividade pela disputa do voto. Vale a pena ser fiel, entrar em um partido e se comprometer com ele e com o que o partido está querendo, a missão do partido? Olha, Cíntia, você falou uma palavra certa, violência. Eu, na segunda-feira, recebi uma ligação de uma jornalista de outra emissora, perguntando se eu ia desistir da minha campanha. Eu tomei um susto, e na terça-feira de manhã, quando eu chego na Câmara, todos os jornalistas fizeram essa mesma indagação. Quer dizer, isso é uma grande violência. Na véspera da eleição, você chegar para dizer Quantas pessoas não acreditaram nisso, exatamente, né? Exatamente. Então, isso aí eu passei por essa violência. Passei pela limitação, porque eu sofri um acidente, quebrei a coluna, sim, a L1. Você teve um bom tempo afastado. Foi dia 25 de fevereiro. Entrei no PT, já tinha esses convites para ir para o PT, mas o Joaquim é um cara que ele tem uma marca, que se chama compromisso. Então, eu tenho um compromisso em tudo que eu faço, tenho um compromisso em tudo que eu abraço. Nunca ninguém ficou escondido que eu tenho uma amizade ao prefeito atual eleito, Dr. Silvio Mendes. Também nunca escondi a minha amizade e respeito ao Dr. Pessoa. Mas a minha marcha era com o PT e o meu candidato era o Fábio, e a gente conseguiu transferir para o Fábio 5.700 votos. Dos meus 6.600. Dá cerca de 85%, 85%. Né? Foi então, era o que estava lá no... O que está na urna. Eu sempre dizia isso para o deputado Vinícius. Deputado, esse rapaz, você tem que fazer mais reunião com o Fábio, você tem que colocar o Fábio mais nas redes sociais suas, você está muito afastado, não sei o que. Eu digo, olha, minha resposta vai estar nas urnas. Aí chegou as urnas e chegou a resposta. Então... fiz o meu trabalho, fiz o meu papel e sou fiel ao meu partido, sou fiel ao meu governador, como também ao Wellington, como fui a Regiane, como sou o Vinícius. Então, assim,
Acho que na vida você tem que ter compromisso. Quando no dia que eu não achei que deveria mais andar com o Franzé, fui ao Franzé e disse: Franzé, eu não tenho mais condições de andar contigo. E fui andar com o Vinícius. Então, é assim, eu acho que a política é compromisso. Não é política não. Tudo na sua vida, com a sua família, com a política, com seus negócios, com sua empresa, tem que ter compromisso. Nós temos isso aí, quase 30 anos de empresa. Não é brinquedo você passar pandemias, problemas do país, tudo, você tem uma empresa com quase 30 anos. Eu brincava que o Arroz Real foi lançado pelo Donizete Adalto, na primeira micarina da Meio Norte. Então, quer dizer, tudo é uma história, né, que a gente vive. Então, o resultado da história está aí, a gente dobrar uma votação. Agora a eleição acabou, né? Acabou, e aí você tem composição de base do governo e eleição para a presidência da Câmara Municipal. O senhor já conversou com o prefeito eleito e já se decidiu sobre em quem o senhor vai votar para presidente? Não tive ainda a oportunidade de conversar com o prefeito. Conversei por telefone, normalmente. Mas, assim, eu acho que o PT fez uma grande bancada, são 7 vereadores, e a gente, como partido, né? A maior bancada, né, da história. A maior bancada da história. Então, eu acho que como partido a gente tem que amadurecer muito a questão da presidência, tá certo? A gente tem um aceno de talvez continuar com o Enzo na presidência, apoiar o Enzo, mas eu acho que tudo isso tem que ser passado pelo governador. O governador é o mestre maior, é o nosso maior líder, e eu acho que toda essa questão da presidência da Câmara, no meu entender, passa pelo governador Rafael, como o outro lado passa pelo prefeito Silvio Mendes, né? Eu acho que eles vão se articular de um lado, e eu acho que a gente tem que ouvir o nosso governador. Então, antes disso, o senhor não se compromete com ninguém? Não, me comprometo, como eu falei, eu me comprometo com o partido. Não, eu digo com ninguém, que eu digo para a presidência da Câmara. Eu e o governador viajou, então isso não vai ser resolvido agora. Não, e outra coisa, eu acho que é muito exacerbado esse debate da Câmara, quando a gente não terminou nem o momento, né? Nós temos orçamento, nós temos orçamento ainda, que é a coisa mais séria que nós vamos ter agora para trabalhar em cima do orçamento. Eu faço parte da comissão de orçamento da Câmara, nós somos lá 5 membros, então pelo minhas costas, o peso maior hoje é o orçamento de Teresina. Então temos que se alinhar com o próximo prefeito, que é o Dr. Silvio Mendes, em relação ao orçamento. Porque o orçamento foi feito pelo um estilo, por uma cabeça, que o povo desaprovou. O orçamento mandado para a Câmara foi um orçamento mandado por um prefeito totalmente desaprovado. Então nós não podemos. É a mesma coisa que pegar esse orçamento e rasgar e jogar no lixo. E tem que ser adaptado tem que ser agora ao governo do prefeito. Né? Porque se o povo de Teresina deu a ele a chave da prefeitura, então a gente tem que dar as condições do cara governar. Então, o orçamento, para mim, hoje, é a maior bandeira que nós temos que trabalhar. A presidência da Câmara, eu acho que tem que ser mais para frente, tem que chegar até o Natal, né? O Natal nem chegou ainda. Entendi. Tá certo, então, olha, vereador, eu ia exatamente perguntar sobre o seu acidente, que era um outro problema que o senhor enfrentou, mas como o senhor já comentou, eu ia fazer essa associação nessa eleição que foi, demandou tanto a presença do vereador, então ter ficado fora, ainda bem que foi no começo do ano, né, conseguiu recuperar aí as suas lideranças. Mais ou menos, eu sou sofrido demais. Foi, mas o pessoal avançou muito nas lideranças? Você deitar dentro de casa é complicado, né? É complicado, só olhando, só sabendo das histórias. Mas assim, Deus é perfeito, maravilhoso. Teve algumas situações de comunidades que realmente avançaram muito nas nossas comunidades, mas a comunidade entendeu o nosso trabalho e quando chegou na hora H, eles reverteram os votos e acreditaram que o vereador para a comunidade seria o Joaquim do Arroz. Bom, muito obrigada, vereador, pela sua entrevista. Tem até uma mensagem aqui para o senhor, olha.
Não é a mensagem, não é dirigida ao senhor, não. É só uma coincidência que a gente acabou de receber a mensagem aqui do João Pereira, que também é um vereador eleito junto com o senhor do mesmo partido, agradecendo aqui os votos que ele recebeu. O João já esteve com a gente, aliás, foi o nosso primeiro entrevistado. Ele disse que teve muita oportunidade de falar sobre seu plano de, né, o que é que ele precisava, o que é que ele queria, os seus projetos aqui no nosso programa e na emissora. Obrigada ao senhor pela entrevista, um bom dia, que o senhor faça um bom mandato lá na Câmara Municipal, porque a gente realmente está precisando de vereadores comprometidos. Tem alguns comentários aqui, o Francisco lá do Marquês, ele diz que a política deve ser isso, propositiva, mas ele está questionando o seguinte: entra prefeito, sai prefeito, e a Zona Norte continua a mesma. Ele está reclamando aqui, inclusive, da falta de asfaltamento na região, né, aproveitando a presença do vereador. Queria agradecer aos ouvintes, agradecer ao povo de Teresina que nos confiou com o voto e dizer que nós temos que ir agora trabalhar dobrado, porque quando se dobra os votos, se dobra a responsabilidade. Entendi. O Hernaldo está dizendo o seguinte, que o prefeito, o Fábio Novo não foi eleito porque os vereadores não votaram, inclusive o senhor, mas Hernaldo, não é isso não, viu? Não bate com essa sua afirmação não, porque o que o Joaquim está dizendo aqui, o próprio PT confirma que as lideranças dele votaram sim, em maioria, na candidatura de Fábio Novo. E o professor Algarci está dizendo o seguinte, ele está reclamando de uma situação pontual lá no bairro Santa Isabel, que é um asfalto que foi construído na área, deixaram 100 metros de calçamento, aí é uma discriminação, tem a área toda asfaltada, em uma determinada rua só tem o calçamento. Ele diz que isso é intrafegável e que isso explica a derrota do prefeito Dr. Pessoa. Foi uma revolta aí do nosso telespectador, que aliás nos mandou essa situação em vídeo aqui mostrando, é realmente impressionante. Mas você morar num lugar onde você vê que todos os seus vizinhos tem lá um asfalto, a rua lá bem urbanizada, e a sua lá no tal calçamento Cabeça de Jacaré. Não é fácil, né? Tem que demonstrar revolta mesmo na eleição. Bom, obrigada mais uma vez. A gente tem que ir para o intervalo, voltamos já. Você está assistindo Notícias da Boa.